Apocalipse 14:14. João começa dizendo: Eu olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Então João tem uma visão de Jesus Cristo. Jesus Cristo glorificado. Jesus Cristo assentado sobre uma nuvem. Só que, queridos, ele tem sobre si uma coroa, mas há um detalhe, porque ele tem nas suas mãos uma foice afiada. Ora, a foice é usada realmente o quê, né? Para a colheita. A foice é usada para recolher o quê? O fruto, né? Da terra. Isaías 18:5 diz assim: Antes da cega, quando já o fruto está perfeito e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então com foice podará, né, os sarmentos, tirará o ramo e lançará fora. Então a foice, ela é usada o quê? Quando já o fruto está perfeito, quando amadureceu, né? Está pronto para a colheita. Também a Bíblia diz, Marcos 4:29, Jesus dizendo: quando o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, quando vem a ceifa, é quando o fruto se mostra. Já está claro, já está visível, já está maduro. Só que há um detalhe, dois detalhes que me chamaram muita atenção nesse versículo. Primeiro, Jesus está assentado sobre as nuvens dos céus. Então, queridos, esse momento, na verdade, ele descreve o momento do arrebatamento da igreja, porque a foice está nas mãos de Jesus Cristo. É o momento do grande rapto, é o momento da grande colheita, aonde ele resgatará para si os seus. E nós veremos alguns detalhes sobre isso. Por quê? Porque Jesus virá sobre as nuvens dos céus. Só que nós vamos chegar lá no capítulo 19, quando Jesus vem sobre as nuvens dos céus, você vai ver que João vê Jesus vindo sobre um cavalo branco. E estava sentado sobre esse cavalo branco. O momento em que Jesus vem para o quê? Vencer o anticristo, né? É destruir os inimigos de Jerusalém, do seu povo. Apocalipse 19, nós vamos chegar lá ainda. Então, esse momento que descreve não é o momento da vinda visível de Jesus, que será no fim do período da tribulação, no fim dos 7 anos. Mas esse momento realmente mostra o momento da grande colheita de Jesus Cristo. Os crentes já estarão prontos, né? O Senhor, na verdade, ele espera esse momento, né? Que a seara esteja madura, que os seus estejam prontos. Não é que o Senhor tarda a sua promessa, né? Como diz a Bíblia, mas ele espera que nós o quê? Amadureçamos, né? Que nós o quê? Alcancemos o patamar que ele deseja realmente para as nossas vidas. Então, um detalhe importante, né, dessa passagem é que Jesus está assentado. E Jesus não está vindo, ele está assentado e com a foice. Jesus virá sobre as nuvens dos céus, que é a volta visível. Então, queridos, entendam, há muitos cristãos que não acreditam no arrebatamento. E nós veremos, na verdade, aqui que se trata desse momento, da descrição, na verdade, deste grande dia que a Bíblia nos promete. Paulo falou claramente sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:17, Paulo disse: depois, nós os que ficarmos, ele está dizendo primeiro que os mortos ressuscitam, os que morreram em Cristo.
Depois nós, os que estivermos vivos, se Jesus viesse agora, né? Se ele, você vai ver que a Bíblia mostra isso, que ele vai ficar num ponto dos céus e os arrebatados se encontrarão com ele nos ares. E perceba que aqui Jesus está sobre as nuvens, quer dizer, ele não está no terceiro céu, que é acima desse céu que nós vemos, né? Ele desce para um plano, né, mediano, e na verdade nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo disse, 1 Tessalonicenses 4,17, primeiro os mortos são arrebatados, são ressuscitados, depois os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com estes mortos em Cristo que ressuscitaram, com eles nas nuvens, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Então, Paulo é claro em descrever que haverá o dia do arrebatamento da igreja. Então, aqueles que morreram acreditando em Jesus, primeiro, se Jesus agora, né, estivesse já na nuvem, no seu trono, com a foice na mão para colher os seus frutos, a sua igreja, o que ia acontecer? Aqueles que morreram crendo em Cristo, minha avó, meu avô, meu pai, meu irmão, né? meus tios que morreram crendo em Cristo, eles ressuscitam primeiro. E assim que eles ressuscitam, nós, se Jesus viesse agora, eu estou viva, ok? Nós também, o que diz lá? Seremos arrebatados junto com eles. Então nós subimos juntos, entenda? E encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Então, o arrebatamento é o momento dessa ceifa, em que a foice está na mão de Jesus, ele vai colher os dele, ó. E há outros versículos que falam claramente sobre isso. Lucas 17:34, que fala que estarão duas pessoas moendo, né? Lá no moinho, moendo, uma será levada e outra ficará. Dois estarão numa cama, um será levado e outro ficará. Dois estarão no campo, um será levado e outro ficará. Quer dizer, é o momento da ceifa que o Senhor fará dos seus escolhidos. E então a Bíblia diz, ainda em Lucas 17:34, que aonde estiver um corpo, aí o que acontece? Os abutres vão até ele, não é verdade? É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque é para mostrar que Cristo vai estar num ponto específico. E nós, então imagina um corpo, né? Um corpo está num campo. Ali, aquele corpo está ali no meio. Todos os abutres vêm de todos os lados sobre aquele corpo. E assim é o arrebatamento. Cristo num ponto do universo e todos os salvos, todo que ele vai passar, né? Aqui diz a foice, colher os seus, e os seus vão subir e se encontrarão com ele nos ares. Outro versículo importante, Mateus 24:28, que diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, né? Também fala a respeito disso, de que assim como está ali num ponto determinado e todos se ajuntam, né? As águias vão especificamente até aquele ponto específico, ao encontro daquele, né? Como diz aqui, do cadáver, né? Cristo é um morto ressuscitado. Assim serão as águias, que são aqueles que são os salvos, aqueles que são os escolhidos, aqueles que não perderam a visão, né? Os que estão prontos já para essa colheita se encontrarão com Jesus nos ares. Também Mateus 24:37 fala que haverão dois num campo e haverá dois numa cama e um será levado. Então aqui descreve esse momento do arrebatamento. E perceba, queridos, como é claro sobre isso, porque diz assim o versículo 15:
Jesus está ali sentado com a foice na mão. Ele está prestes a pegar os frutos maduros. E diz: E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. Oh, aleluia! O anjo diz para Jesus: Olha, lança a tua foice e ceifa agora. Colhe os teus frutos, porque chegou a tua hora de ceifar. Chegou a tua hora de colher os teus frutos. Chegou a tua hora, né, de ter os seus resultados. E Isaías 53 fala sobre isso, né? Que ele colherá o fruto do seu penoso trabalho. E o arrebatamento, na verdade, simboliza isso, porque o Senhor ressuscitará todos os que morreram crendo nele, e ele tomará da terra todos os que são verdadeiramente seus, todos os que o amam em espírito e em verdade. Queridos, não se trata de religião, não se trata de placa denominacional, não se trata, né, de nada, se trata de convívio, relacionamento com o Senhor Jesus e fé genuína nele. Nesse momento, o anjo diz: ceifa, é a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura, já está pronto. E vamos lembrar desse capítulo. Pedro falou sobre isso no capítulo 3 da segunda carta. Ele disse: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele tem longo ânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e as obras que nela há se queimarão. Aqui já retrata o versículo 10, o momento final realmente. Mas nós vimos que o versículo 9 diz: Deus não retarda, ele não atrasa a promessa dele, ainda que alguns julguem que ele tarde. Ah, Jesus vai vir? Ele está demorando muito, não é o que dizem, né? Não, ele não tarda a sua promessa, mas ele tem misericórdia para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. O que Cristo está esperando realmente é o quê? O amadurecimento dos frutos que ele vai colher. Ele está esperando que aqueles que são os seus estejam o quê? Prontos para esse grande dia. E ele está esperando esse dia que a terra está madura. Os seus já estarão prontos, né? Para realmente serem tomados. Se tornaram, né? Frutos com flor já, né? É visível. Estão preparados realmente para entrar nos céus. Versículo 16. Aquele que estava assentado sobre a nuvem. Como que Jesus está sentado sobre a nuvem? Jesus falou sobre isso, né? Quando ele estava debatendo, entre aspas, contra um religioso. Ele diz: vocês verão o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Lembra que Jesus falou isso? Diz a palavra do Senhor no Marcos 14:62. Né? Então, Cristo está sentado em um trono, né? À direita do Pai. E nesse momento nós vemos que aquele que estava sentado sobre a nuvem lança sua foice sobre a terra e a terra é ceifada. Então, o que estava sentado sobre a nuvem, Jesus lança a foice. Colhe então, né? Os frutos maduros, né? Como disse Marcos 4:29, quando o fruto está maduro, se lança a foice, porque está chegada a ceifa. E realmente, como também disse Isaías 18, né? Que no momento da cega é que o fruto já está em flor. E nesse momento, então, Cristo
Diz o versículo 16, que aquele que está sentado sobre a nuvem lança a foice sobre a terra é ceifada, né? Então, Paulo foi o que mais falou sobre o arrebatamento, como nós já vimos em Tessalonicenses, e também em 1 Coríntios, ele disse no versículo 52, capítulo 15, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, ele também descreve esse momento, que é o momento do arrebatamento, que será num abrir e fechar de olhos. O momento da ceifa, como diz também a palavra do Senhor, é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Num abrir e fechar de olhos, ocorrerá o arrebatamento da igreja. Mas também Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém vos engane, porque não será assim, não ocorrerá, né, a volta de Cristo, o dia de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus, contra tudo o que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é muito claro que nós veremos sim, né, a face do anticristo. A igreja será arrebatada, como disse aí, segundo Tessalonicenses 2:3, que não era para as pessoas, os cristãos da época se enganarem, porque o dia de Cristo não ocorreria, a ceifa de Cristo, né? O dia que Cristo recolheria a sua igreja, seus escolhidos, não ocorreria sem que antes viesse a apostasia e o homem do pecado, né? Que é o que nós vimos, que é o anticristo, que se opõe contra Deus, que se levanta contra Deus, contra tudo que se chama Deus e contra todo culto ao Senhor Deus, porque ele quer ser igual a Deus, quer se parecer com Deus. Porém, nesse momento descreve-se o momento do arrebatamento da igreja. Agora, há muitos que não creem no arrebatamento, mas por que Paulo citou tanto o arrebatamento? Porque Paulo, queridos, lembra que nós vimos lá nas cartas dele? Ele foi aquele que foi arrebatado. Ele teve experiências com Deus inigualáveis e ele foi até o terceiro céu e ele ouviu coisas, ele ouviu segredos de Deus, por isso que ele sabe detalhadamente sobre coisas, situações que ocorreriam no final dos tempos, que nenhum outro, né, menciona igual detalhe do arrebatamento. Então, Cristo passa a foice afiada. Cristo recolhe os seus frutos. O anjo disse, é o momento da tua hora, a tua hora de ceifar. Agora, né, colhe os seus frutos. E diz então o versículo 17, que assim que Cristo colhe os seus frutos, assim que Cristo recolhe os seus, lembre-se, queridos, da parábola das 10 virgens, também é uma marca clara de que ocorrerá realmente o arrebatamento antes, né, daquilo que é a terrível tribulação, né, que durará 3 anos e meio, o período mais terrível da tribulação. Perceba, as 10 virgens estavam ali, todas eram igreja, né? Todas eram noivas esperando pelo noivo, só que só 5 estavam prontas. E a prova de que há o arrebatamento realmente, como Paulo disse que existe, né? E nós vemos aqui, é que quando essas noivas esperavam o noivo, sozinhas, né? Individualmente o encontro com o noivo. E o noivo, quando vinha, levava as que estavam prontas e fechava a porta. Lembra que elas ficavam batendo na porta? Abre-nos a porta, né? Como a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, que não deram crédito à pregação de Noé e repentinamente veio o dilúvio. Assim se compara a vinda de Jesus. E elas batiam na porta querendo entrar, né, para aquele outro nível. E na verdade o arrebatamento é isso.
Na hora que toca a trombeta, né, que o Senhor passar a foice e recolher os seus, acabou, é um piscar de olhos, né? Os seus serão recolhidos, levados para a glória, não mortos, não recolhidos no sentido de morte, mas glorificados, como Paulo disse, né? Num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. Então nós recebemos um corpo glorificado. Veja 1 Coríntios 15, que você vai ver o detalhe sobre isso, que assim como existe corpo terrestre, existe corpo celeste, né? Assim como há o corpo do peixe, né? Assim como há o corpo dos animais, assim também há um corpo espiritual e celestial, que é eterno. É esse corpo que nós receberemos ressuscitados pelo Senhor Jesus, os que morreram, e nós, os vivos, seremos transformados, receberemos esse corpo. Até porque nessa carne nossa nós não aguentaríamos subir, né? Nem até uma determinada altura, porque o corpo não aguenta, né? Os astronautas precisam pôr uma roupa apropriada, né? Por quê? Porque não suporta aquilo que é a atmosfera, é outro nível. E espiritualmente também, no dia do arrebatamento, nós seremos transformados conforme nós lemos na palavra do Senhor agora e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, depois dessa ceifa, depois do arrebatamento, nós vemos então o versículo 17. E outro anjo que saiu do templo, que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. Agora, queridos, fala-se de outro momento. Queridos, às vezes de um versículo para outro na Bíblia podem envolver anos. E nesse caso é isso. Anos depois, porque na verdade agora se trata do momento daquilo que é. Então nós vemos no versículo 17 que se trata agora de um outro evento. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. Agora, queridos, se trata da foice na mão de um anjo. E esse anjo sai do céu com essa foice afiada. E outro anjo, versículo 18, saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra e juntou a vinha da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Queridos, nós vemos que agora é outro momento. Agora a foice está nas mãos de um anjo. E esse anjo vem um momento em que a terra também, os frutos da terra estão maduros. Mas estão maduros, queridos, para destruição. Não é mais a colheita de Jesus, mas agora são frutos realmente que estão, como diz a Bíblia, quando se aproxima o fim dos reinos, as transgressões tiverem chegado ao máximo. Então é isso. Esses frutos são colhidos e lançados no grande lagar da ira de Deus. E esse momento, queridos, versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Esse outro anjo, queridos, é o anjo que vem ceifar no momento que termina o período da grande tribulação. E nós veremos biblicamente junto. Joel 3 falou sobre esse momento. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Depois dos 7 anos, queridos, do período do reino do anticristo na terra, por fim, quando estiver no extremo daquilo que é a malignidade, daquilo que é a profanação na terra, aquilo que é a blasfêmia, então, agora,
Jesus, sim, nós veremos lá no capítulo 19 esse momento. Jesus vem sobre as nuvens com o seu cavalo e todos aqueles que foram arrebatados anteriormente vêm com ele. E esse é o momento em que a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que colham todos aqueles que são pedra de tropeço, todos aqueles que praticam a maldade. Então lembra que todos os povos nesse momento ou aceitaram a marca do anticristo, ou estão escondidos, sobrevivendo com muito custo, aqueles que se negaram a adorar a besta. E diz Mateus 13:41, o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. Então esse é o momento da separação, a separação dos bodes das ovelhas, e quem fará isso agora? Ocorrerá através dos anjos. E você verá no capítulo 19 que todo aquele que aceitou a marca da besta, neste momento, que é a ceifa agora, daquilo que são as uvas podres, daquilo que são as uvas já maduras, aqueles que na verdade estavam tomados pelo vinho, embriaguez da sedução do anticristo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E diz então nesse momento que é o momento que finda-se, no final dos 7 anos, a foice passa e será colhido da terra aqueles que realmente, tanto a besta vai ser tirada, o anticristo, vão ser lançados no lago de fogo, como todos os que aceitaram a sua marca, todos os que aceitaram a marca do seu nome na testa ou na mão direita. Neste momento, queridos, será feita uma grande e literal ceifa na terra, aonde será lançado no lagar da ira. Perceba que esses frutos são diferentes dos primeiros ceifados por Jesus. Esses frutos são realmente para condenação, são realmente para condenação eterna, lago de fogo. E aí nós entendemos aquilo que são capítulos de Jesus que nós até aplicamos à nossa vida hoje e servem para a nossa atualidade, mas ficaram muito mais claros nesse momento da grande ceifa, onde Jesus disse em Mateus 16:25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. E nesse dia realmente que esses anjos vêm da parte do Senhor para recolher, né, todo aquele que é fruto maligno, fruto podre, para lançá-los no lagar da ira. E você vai ver que triste será, queridos, essa batalha nesse dia, porque todos os que estão ali contra Jerusalém, querendo destruir o povo de Deus, serão mortos. Apocalipse 19 nós veremos, o Senhor convocará as aves dos céus para comer aquelas carnes, tamanho será a multidão de mortos que estarão ali, que estavam lutando contra Jerusalém. Nesse momento é o momento que Jesus virá, mas os anjos do Senhor tomam a batalha e o que acontece? Eles passarão a foice e colherão realmente essas uvas podres, serão lançadas para a condenação. Então essas pessoas que quiseram salvar a própria vida, né? Eu preciso comer, eu preciso isso e aquilo, né? Vão perder a vida, porque elas preferiram suprir, né, uma necessidade naquele momento e colocaram em vida, em risco, em venda a sua própria alma. Por isso que esse versículo ficará muito mais claro. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Esses perderão a vida por toda a eternidade. Os que aceitaram a marca da besta, na fronte ou na mão direita, perderão a vida por toda a eternidade. E você vê que esse anjo também tem a foice afiada, mas eles serão lançados no lagar da ira e serão pisados. Por quê? Porque eles cairão mortos, queridos, diante daquele que é, na verdade, a grande batalha do Armagedon.
E é tanto sangue que será derramado naquele lugar, nesse dia, que realmente quilômetros serão de sangue. É uma imagem triste, é uma visão horrível, mas isso irá acontecer no final dos 7 anos da grande tribulação. E se compreendemos esse versículo, né? E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Porque todos aqueles que se negaram, né, a aceitar a marca da besta, preferiram perder a vida, esses acharão a vida eterna. Porque a vida eterna está em Jesus. Então o anticristo blasfemou de Deus, o anticristo, né, quis levar as pessoas para um outro Deus que não existe, só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. E, no entanto, aqueles que quiseram salvar a sua vida, ai, eu tenho medo, eu não quero ser morto pelo anticristo, eu não quero sofrer perseguição, eu quero poder comprar, vender, negociar, eu quero ajuda financeira. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la por toda a eternidade. E quem perder a sua vida por causa de Jesus, vai achá-la por toda a eternidade. E Jesus disse no versículo 26 de Mateus: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Então o que adianta? A pessoa vai receber recompensas, vai receber auxílios, vai receber ajuda, né? Por aceitar o Deus do anticristo, por se curvar aquilo que são as imposições dele humana, mas o que adiantará a pessoa ganhar o mundo inteiro, independente das premiações? Lembra que nós vimos lá em Daniel que ele premiará, ele apoiará, ele incentivará todo aquele que quebrar a aliança com Deus, mas independente dos apoios, das ajudas financeiras, do que valerá diante da eternidade? Porque o que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como disse a palavra de Deus. E nesse momento dessa grande ceifa que os anjos fazem, não é Jesus, agora são os anjos. Sabe por quê, queridos? Os anjos cumprem a justiça, os anjos, eles são extremamente santificados na sua alma e eles cumprem literalmente aquilo que é o propósito divino, no sentido de que eles não admitem a afronta ao Deus Todo-Poderoso por pessoas o quê? Tão, né, pequenas, tão incapazes, porque o ser humano o que é? Ele é, né, um nada, digamos assim, diante do universo. E por isso, se você lembrar, os grandes juízos na Bíblia sempre foram executados por anjos. Por quê? Porque anjo, ele cumpre, ele vai e faz, e nesse momento quem passa, né, a sua foice são os anjos. E Jesus também disse em Lucas 12:8, digo a vocês, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, quer dizer, ele, né, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Por quê? Porque no período do anticristo, queridos, o que mais vai valer é: você nega Jesus? E Jesus falou: quem me confessar, eu confessarei diante dos anjos. Mas quem me negar, eu o negarei. Não tenho parte contigo. Não te conheço, e não conhece mesmo, porque não tem intimidade com Jesus. E diz também Lucas 9:26, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai com seus santos anjos. Então, nesse momento em que agora a foice é passada pelos anjos, a colheita arrancando realmente aquilo que são os frutos maus da terra, lançando-os na fornalha de fogo ardente. Muitos serão colocados ali diante do Senhor Jesus. Aqueles que confessaram a Jesus, independente de até serem mortos, né? Correram o risco de morrer, mas confessaram, Jesus confessará, esse aí é meu, né? Pode poupar, esse é meu. Mas aqueles que negaram a Jesus
para agradarem o Estado, para agradarem o imperador, para agradar o governo mundial, para terem regalias, esses serão negados também diante dos anjos e automaticamente serão condenados para sempre. Então esse é o momento de um grande realmente assassinato, né, morte terrível que ocorrerá na Terra